Fobia e medos. Como superar e enfrentar esses sentimentos? Não gostar de altura, preferir não dirigir, evitar falar em público, ou optar por viagens de carro e ônibus em vez de avião, são alguns dos problemas cotidianos que podemos nos deparar na nossa vida. Mas e quando esse receio e hesitação vira medo e fobia? O que fazer? Não levar tão a sério os seus sentidos em relação a algo que você evita fazer pode não ser a melhor saída. Você apenas esconde por um tempo esse sentimento, mas ele sempre vai continuar ali, em algum lugar dentro de você, guardado. Muitas vezes temos vergonha de expor essas nossas questões e por isso é tão comum guardarmos isso sem que nós consigamos superar. Então vamos entender um pouco melhor sobre o significado de medo e fobia. É importante saber diferenciar essas duas questões. Para que você se familiarize com essas sensações e perceba o que está lhe causando tanto desconforto e entenda como você vai vencer. O que é medo e o que é fobia, especificamente? O medo é uma sensação e reação natural de nós humanos, que atua como nosso aliado, nos sinalizando dos perigos reais. Eu sempre falo que tenha medo da pessoa que não tem medo. Então o medo ele é um sentimento importante, um aliado importante em determinadas situações. É como um resultado das ameaças à nossa rotina de sobrevivência. Já a fobia é essa sensação de medo de forma acentuada, excessiva e até desmedida, que acontece como uma previsão. Ou seja, antes mesmo da situação acontecer, nós já estamos com essa sensação, causando dessa forma graus de ansiedade muito elevadas. Entenda que a fobia nem sempre é considerada uma doença. Ela pode ser um sintoma ocasionado por um outro transtorno que pode estar por trás desse sentimento, ou dessa doença. De toda forma, não devemos descartar essa sensação de medo desmedido e até incoerente com a situação, pois é algo completamente diferente de ter ansiedade, essa ansiedade que eu digo de ansiedade natural a todos nós e a todos os seres humanos, no sentido de estarmos constantemente lutando para nós sobrevivermos. Então, a principal diferença entre fobia e medo é essa intensidade e também a duração com que a fobia acontece. Isso porque a fobia costuma ter uma duração maior, provoca reações psicológicas e físicas e pode até comprometer a qualidade de vida de quem sente, paralisando algumas atividades e a rotina. Além disso, podemos considerar que a fobia tem diferentes motivações e por isso elas são classificadas, né? Nós podemos, pode ser que haja diferença em algumas literaturas, mas eu busquei uma classificação em cinco pontos. Ela pode ser classificada em 5 tipos. Número 1 são a fobia de animais. 2 seria a fobia de situações específicas, como altura, andar de avião, o elevador, medo de dirigir. 3 seria fobia de feridas,
infecções e sangue. 4, fobias de atividades da natureza, como enchentes, terremotos e trovoadas. Fobias sem uma classificação específica. Por último, né, a número 5, que inclui desde o medo de ter uma doença até ter medo de ficar sozinho, do escuro ou até mesmo de se casar. Então, muito dessas fobias, elas são bem conhecidas e até mesmo elas têm nomes específicos, né, que são conhecidos do público em geral, como por exemplo a fobia social, que é medo de exposição e de pessoas, a agorafobia, que é medo de multidões e espaços abertos, aracnofobia, essa é bem conhecido, que é medo de aranhas, né? A aracnofobia de aracnídeos. Também uma outra muito conhecida é claustrofobia, que é medo de locais fechados, acrofobia, que é medo de altura, glosofobia, medo de falar em público, areofobia, medo de andar de avião, zoofobia, medo de animais, tripofobia, medo de buracos, nictofobia, medo da noite ou do escuro. Mas quais são as causas dos medos e fobias? Aparentemente, as causas são desconhecidas no ambiente médico e psicológico, mas acredita-se que muitas originam por ocasiões relacionadas ao histórico familiar, traumas de situações passadas, sejam essas situações sociais, pessoais ou momentâneas. Então, muitas dessas ansiedades desmedidas, como já foi comentado aqui, são relacionadas a diversos fatores. Sempre tem algum fator que se correlaciona com esse medo ou com essa fobia, que podem não ter sido resolvidas emocionalmente e que acabam se transformando em diferentes transtornos. Então, podemos pensar em alguns sintomas que nós podemos observar. Então, os sintomas eles vão depender muito do tipo de medo e fobia que você tem. Mas algumas características mais gerais podem ser observadas como comum a todas as pessoas, entendendo que nessa questão é sempre importante salientar que cada pessoa é um sujeito singular e reage diferentemente uma das outras, né? Mas vamos pensar alguma coisa que pode ser um pouco mais comum, né, a todas as pessoas, como por exemplo a vontade de evitar pessoas, situações ou algo que te é desconfortável, né? Sensação de pânico, terror ou tremor incontrolável, sintomas de ansiedade com muita intensidade, taquicardia, problemas para respirar e sudorese, incapacidade de controlar o medo, mesmo sabendo que não há um risco real, necessidade de fuga. Com relação ao diagnóstico, então não existe um exame laboratorial que defina um diagnóstico, mas sim uma conclusão a partir de uma entrevista clínica. De preferência que essa entrevista seja feita com um psiquiatra. Num outro vídeo, eu postei um outro vídeo que eu falo dessa questão, porque muitas pessoas confundem qual que é a diferença entre o psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista. É preciso diferenciar essas capacidades, né? Ou essas pessoas, essas profissões, esses profissionais. Por isso que eu postei um vídeo falando mais especificamente sobre isso. Mas, a princípio, aqui é entender que essa entrevista clínica seja feita preferencialmente com um psiquiatra. Ele irá considerar as suas queixas,
por sintomas, histórico emocional e clínico. Uma pergunta, a fobia tem cura? Não podemos precisar que todos os tipos de fobia podem ter cura. Tudo vai depender da eficiência e comprometimento com o tratamento e com a intensidade desses sintomas a serem trabalhados. Mas como seria tratar essa fobia? O tratamento de fobias e de medos tem por objetivo reduzir os sintomas, principalmente da ansiedade, que são provocados por questões ilógicas e irracionais, agindo direto na causa e ensinando essa pessoa a gerenciar as reações físicas e emocionais. A psicoterapia é, sem dúvida, o remédio mais indicado para esses casos, podendo ser acompanhado por tratamento medicamentoso ou não. Aí vai depender daquela avaliação clínica que nós falamos com o médico psiquiatra, que vai ser definido por ele, né? Ele vai definir com uma avaliação que ele faz se há necessidade ou não dessa questão do medicamento. A questão do medicamento sempre implica, não é a questão de usar o medicamento, mas toda vida que nós falamos de medicamento, nós temos que pensar que a pessoa não pode tomar a medicação para o resto da vida e que nós temos que fazer, num dado momento, o desmame. Então, com relação a tratamentos medicamentosos, a maior preocupação é exatamente como finalizar o uso dessa medicação, porque fazer o desmame, ou seja, ir retirando gradativamente essa medicação, pode ser muito complicado para algumas pessoas, dentro daquilo que nós já falamos, que cada pessoa reage diferentemente a diferentes situações, né? Então, nesse sentido, algumas pessoas terão mais dificuldade na hora de fazer esse desmame. Então, vale reforçar que apenas um especialista poderá determinar qual a melhor medicação, a dosagem correta para o seu problema. Então, não tente optar por essas alternativas, né? Por autoprescrição. Isso poderá, inclusive, piorar os seus sintomas. Como mencionamos logo no começo desse vídeo, essas fobias podem atingir o nível de atrapalhar a qualidade de vida de uma pessoa e perturbar ações simples da própria rotina dela. E essas complicações podem acontecer, principalmente, com pessoas que evitam o tratamento adequado. Então, o que pode acontecer? Isolamento social, evitar pessoas e lugares, prejudicando dessa forma a vida pessoal e também profissional desse sujeito. Ainda transtornos de ansiedade, agravamento, e o agravamento pode desencadear outros sintomas e até a depressão. Isso pode levar também a vícios. O desafio de conviver com uma fobia pode acarretar em abuso de substâncias de relacionamento social, por exemplo, como o álcool e drogas. Outra é a possibilidade de desenvolver pensamentos suicidas. Então, a recomendação é que, aos primeiros sinais e sintomas, um médico seja consultado. Assim você evita maiores complicações. Vamos falar de alguns segredos, né? Qual seria alguns segredos para vencer o medo, né? Obviamente, o tratamento com o especialista é a opção mais eficiente, pois trata direto na causa do seu sentimento e sensações. Mas há algumas dicas que você pode adotar e começar a aplicar na sua vida. Primeiro, do que você tem medo? Você já se perguntou o que tem provocado
o seu mal-estar? Mesmo que possa parecer óbvio, muitas vezes confundimos a origem de todo o problema. Por exemplo, você pode achar que tem medo de avião, mas na verdade o seu medo irracional é por locais fechados. Então, provoque essa curiosidade em si e, se precisar, anote e refaça todo o caminho até chegar à sua sensação de desconforto, né? É um grande aliado em todos os tratamentos é a pessoa tomar o hábito de anotar, de fazer, de descrever, né, as situações de forma bem específica para que fique bem claro. Um outro ponto é não guardar para si. Algumas pessoas têm vergonha de falar, né? Então, conversar com outras pessoas e revelar suas sensações, além de te ajudar a identificar o ponto de apoio, você desafoga e tira um peso dos seus ombros, em guardar tudo que sente somente para você. Outro ponto é trabalhe os seus diferentes medos. Todo mundo pode ter diferentes medos e fobias, que consequentemente desencadeia uma série de sintomas. Então a gente tem que aprender, né? Sempre estamos falando disso, da questão de sintoma. Sintoma é o que denuncia, né? Está denunciando que está acontecendo algo, né? Nesse sentido, a fobia ou medo a determinadas coisas. Então faça o exercício de criar uma hierarquia para começar a trabalhar a sua questão principal dentro dessa história toda. Aprenda a relaxar. Aprenda e utilize técnicas de relaxamento e de respiração. Eu postei um vídeo que é o exercício Acalme-se. Vocês podem dar uma olhada, tá no meu canal. E tem outros vídeos também que vão ensinar. Nós temos hoje ferramentas fantásticas no YouTube que podem ensinar algumas técnicas de relaxamento e de respiração, sem que necessariamente você faça um trabalho de meditação, se envolva com essa questão mais profundamente, mas algumas técnicas simples, né? Que pode ser que você não tenha tempo, né, de entrar num trabalho mais específico com relação a isso, ou procurar um profissional especificamente para isso, mas tem algumas técnicas bem simples que você pode desenvolver. Então, meditar ou praticar mindfulness, né, vai te dar ferramentas e habilidades para você utilizar em situações de desconforto emocional. Seja positivo, transforme o seu temor em pensamentos positivos, mesmo que seja uma tarefa muito, muito complicada. Lembre-se que pensamentos bons atraem coisas boas. Então foque em recordações bonitas e felizes para aliviar a questão do negativismo. Tenha hábitos saudáveis, pratique exercícios. Não é só importante para a sua saúde física, como também para a saúde mental. A refrigeração do cérebro é muito importante. Além disso, a sua alimentação e descansar podem contribuir muito para alcançar o equilíbrio emocional. Paciência, como a maioria das coisas na nossa vida, ter paciência é uma virtude para superar as adversidades. O tempo e o esforço fazem parte do processo de conquista. Terapia. Não tenha receio de buscar ajuda e faça terapia. Eu sempre digo isso para as pessoas que me buscam na plataforma da Zen Club, no trabalho de atendimento online que eu faço. Todo mundo deveria fazer terapia, né? Todo mundo deveria buscar o autoconhecimento, todo mundo deveria buscar a ajuda de um profissional para se conhecer melhor, para lidar melhor com as suas questões. Então, nesse sentido, a terapia e dar lugar à escuta de um profissional é muito importante. Você vai ver que, além de superar medos e fobias,
você vai desenvolver habilidades sociais, inteligência emocional e ter mais autoconhecimento, fatores muito importantes para o nosso crescimento pessoal e até o nosso crescimento profissional. Nesse sentido, é importante entender, é sempre bom deixar isso bem claro, que essas ferramentas de tratamento, elas precisam andar juntas, elas conversam umas com as outras. Então, nós falamos aqui, o psiquiatra, a terapia, o exercício físico e a alimentação. Essas quatro coisas, elas vão sempre andar junto, elas conversam uma com a outra. O psiquiatra vai recomendar o terapeuta vai recomendar o psiquiatra, e ambos vão falar dessa questão do exercício, né? O sedentarismo, ele traz diversos problemas, diversas consequências, e estar em atividade física pode te livrar de vários sofrimentos, pode te amenizar diversos sintomas decorrentes de algum tipo de fobia que você tem, de algum problema que você tem. A parte da alimentação também é necessária. Eu estou na Zen Club, uma plataforma de atendimento online. Você pode marcar a sua consulta online acessando o site da Zen Club, www.zenclub.com.br. Na barra de pesquisa, coloque o meu nome e você vai ter acesso à minha agenda e marcar a sua consulta para que possamos juntos trabalharmos melhor essas questões. Espero que esse vídeo ajude a você dar início, né? O vídeo não vai resolver o seu problema, mas ele abre os seus olhos para que você se perceba, para que você se conheça, para que você saiba quais as suas demandas, as suas queixas, para que a posterior você procure um tratamento completo.